Todos esses instrumentos de regulação que estamos implementando são voltados para apoiar o produtor nacional. Mas é necessário que o Ministério do Desenvolvimento Econômico aperfeiçoe esses mecanismos aqui. Não sei. Maxim Gennadievich, tem algo a dizer? Sim, Vladimir Vladimirovich. A questão das compras está no Ministério das Finanças, mas como órgão de controle e supervisão apoiamos o fortalecimento do controle. Junto com Anton Germanovich encontraremos uma solução. Também darei a palavra a ele. Por favor, Anton. Obrigado. De fato, a partir deste ano, está em vigor a proibição de trocar equipamentos e componentes. Se houver um contrato prevendo o uso de equipamento russo, depois não é possível trocá-lo por equipamento ou elementos importados. Por quê? Porque, desde janeiro, está em funcionamento um sistema de informação na área de compras, no qual os contratantes registram todas as alterações feitas nos contratos. Porque se foi acordado que será russo, então será russo. Existe um controle, consequentemente foi criado esse esquema de controle. Portanto, junto com o FAS e o funcionamento desse sistema, acredito que, a partir deste ano, digamos assim, não deve mais haver questões sobre possíveis substituições de produtos russos por importados. No entanto, se Andrei Vyacheslavovic está levantando essa questão, significa que isso está acontecendo. Andrei Vyacheslavovic, você está, por assim dizer, na linha de frente, você vê tudo isso. Então envie para nós na administração, para Oreshkin Maxim Stanislavovich, onde você vê essas brechas. Se me permite. Sim. Recentemente, Denis Valentinovich esteve em Kursk e também discutimos esse tema. Existem as chamadas lacunas, certo? E no âmbito da Resolução 719, que o Ministério da Indústria e Comércio criou, na verdade junto com o governo, são instrumentos bastante eficazes. Como já mencionei, ele é um desenvolvimento russo. O equipamento não fica atrás dos análogos ocidentais em qualidade e funcionalidade. Às vezes, é até várias vezes mais barato do que os análogos ocidentais. Sim, de fato, hoje não conseguimos competir com os fabricantes asiáticos, apesar de que agora o rublo está se fortalecendo e na Resolução 719 está claramente regulamentado o que é equipamento russo e o que não é. Nem sempre, volto a destacar, isso é competitivo, levando em conta o efeito de escala. É preciso alcançar o efeito de escala para que haja volume suficiente, sim, para produzir produtos altamente competitivos. Assim, existem esses regulamentos, eles são claramente definidos pela legislação, mas os clientes não os seguem. Por isso, gostaríamos aqui, nós também discutimos esse tema com Maxim Gennadievich no âmbito do Ministério da Construção, quando propusemos que, ao projetar objetos de construção, fosse feito o projeto com base, com referência, a utilização de equipamentos nacionais de acordo com a Resolução 719. Agora entendi? Aqui, Vladimir Vladimirovich, precisamos de função de controle. Nós sempre evitamos novas funções de controle. Funções de controle sobre nossas estatais para que elas realmente... Mas aqui, pelo contrário, eles precisam ajudar essa função de controle. É preciso fazer isso. Isso precisa ser feito. Posso fazer mais um comentário? Temos, com base na lei, desde janeiro deste ano, uma proibição legal para que tais substituições possam ser realizadas. O que o colega está falando pode estar relacionado a contratos que foram concluídos antes de janeiro deste ano. Talvez sim, mas a partir deste ano há uma norma legal rígida e conformidade com todas as consequências. Não, Anton, do que ele está falando. Ele está dizendo que existe a proibição, mas ninguém ou alguém não faz isso e pronto, não faz o que deveria fazer. Não cumpre essas proibições e só isso. Por isso é preciso controlar tudo. Medidas desse tipo, né? Ou seja, por exemplo... Bem, Anton, seja com a face ou qualquer outra pessoa, é só para que a vida se alinhe ao quadro normativo criado para esse fim. Bem, se você me permite, então, algumas empresas realmente têm departamentos de substituição de próteses. Eles prestam contas em pontos quanto eles substituíram do equipamento importado. Essa prática começou a funcionar desde 2015. Aos poucos ela começou. Bem, em algum lugar foi diminuindo? Bem, se então a prática mostra que é necessário algum tipo de endurecimento, não é preciso apenas controle, mas também impor algumas sanções. Por violação. Quem trabalhou no KGB, eu ou ele. É preciso impor sanções criminais imediatamente. Por que criminais? Entra em cena o financeiro, o econômico. Talvez seja preciso avisar primeiro, não é, colegas? Bem, multas, é claro. Para desmotivar a violação dessas normas. Só isso.
Caso contrário, não haverá liderança no âmbito. Sim, bem. E nós precisamos de efeito de escala, precisamos de pelo menos 3 anos. Dê-nos 3 anos para impulsionar exatamente. Concordo totalmente. Escala. Concordo plenamente. E peço aos colegas que trabalhem nisso obrigatoriamente. Concordo plenamente. O aço na Rússia é surpreendente, você não vai acreditar. E a indústria química russa são mais caros do que na Ásia. Hoje, o aço russo e a química russa são mais caros do que na Ásia, porque eles compram em grande quantidade e ditam as regras forçando a fazer dumping. Por isso, nós processamos aqui, temos produtos com alto valor agregado e usamos matéria-prima russa. Andrei Vyacheslavovic, apoio você totalmente. Muito obrigado. Totalmente. Pedimos, então, o controle da regulação por parte do governo. Materiais compósitos, não são eles que produzem? Fomos obrigados a dominar os materiais compósitos, já que antes nós os comprávamos na se é que posso dizer assim, tanto na Alemanha quanto na Itália, em países não amigáveis. Desde 2015 entendemos onde estavam os riscos e convidamos químicos de Lugansk, professores, dedicamos 3 anos à pesquisa científica, desenvolvemos o principal agente de ligação, que agora é usado como núcleo, e a partir dele continuamos a formar o material compósito se necessário, incombustível, antivandalismo. Isso é utilizado hoje em todos os setores, é muito requisitado, começando pelo setor espacial, ferrovias russas e também na construção naval, entre outros. Por isso, fomos obrigados a dominar essa tecnologia para nós mesmos. Maxim Stanislavovich, é imprescindível submeter isso a um controle, pedir para que os colegas testem e depois me digam como isso funciona. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. E são dezenas, centenas e talvez milhões, milhares e milhões de pessoas que desempenham uma tarefa fundamental, fornecem bens e serviços, enfim, criam simplesmente a base da nossa vida econômica. Eu e meus colegas queríamos justamente nos reunir hoje com os empresários nesse formato, para ouvir vocês, ver o que pode e deve ser feito a mais para apoiar vocês e seus colegas. Claro, a atividade empresarial, todos dizem que é um caminho especial. É preciso ser uma pessoa talentosa. É necessário conhecer direito, finanças e também economia no sentido amplo da palavra. É assim que eu vejo. As pessoas com esse talento são as que alcançam maior sucesso. De fato, esse trabalho também exige conhecimento específico. Isso é óbvio. Muitas das empresas construídas naquela época continuaram servindo ao país tanto durante a Grande Guerra Patriótica quanto nos anos do pós-guerra. E claro, não posso deixar de destacar a contribuição que o setor empresarial, incluindo a nova geração de empreendedores, deu ao desenvolvimento da economia da Rússia já no século XXI. O renascimento da agricultura, a construção do complexo da construção civil, setores inteiros da indústria e de serviços modernos, o fortalecimento da nossa soberania, inclusive industrial, tecnológica e financeira. E sem essa soberania, nenhuma outra soberania é possível, porque tudo se baseia nisso. Esse é o alicerce. O fato de que o volume da economia russa hoje é o 4º maior do mundo, em paridade de poder de compra, é sem dúvida mérito direto de vocês. É o resultado do trabalho conjunto das equipes das empresas e companhias de todas as regiões da Federação Russa. Já mencionei esse número e quero repetir novamente. Nos últimos 2 anos, em condições longe de serem ideais, mas sim bastante difíceis, a economia russa cresceu em ritmo acelerado. Vocês sabem, no ano retrasado foi de 4,1% e no ano passado 4,3%. É um bom indicador. Além disso, esse crescimento não ficou concentrado em setores isolados, não teve um caráter local, pelo contrário, abrangeu uma ampla gama de áreas: indústria, agricultura, tecnologias digitais, setor de serviços, finanças e assim por diante. É evidente que esse resultado não é alcançado por organizações isoladas, mesmo que sejam grandes, como as que acabei de mencionar, mas só é possível quando milhares, centenas de milhões de pessoas se dedicam a esse objetivo comum. Nos últimos anos, a Rússia e nossa comunidade empresarial enfrentaram uma série de desafios agudos. Houve esse desafio, a comunidade empresarial enfrentou uma série de desafios. Eles estavam relacionados à mudança na logística, nas cadeias de cooperação, à interrupção dos mecanismos habituais de pagamentos e transações internacionais. Além disso, do mercado russo,
em grande parte por imposição das chamadas elites políticas ocidentais, várias empresas estrangeiras deixaram o país. Além disso, algumas delas, infelizmente, mas isso é algo óbvio, deixaram seus parceiros russos em uma situação difícil. E é muito importante que, nessas condições difíceis, nossos empresários não se intimidaram, não desistiram, mas, ao contrário, demonstraram sua característica habilidade nos negócios, criatividade e uma gestão sólida, no sentido mais amplo e direto da palavra, mostrando verdadeiras qualidades de liderança. Todos vocês, estimados colegas, são unidos não apenas pelo alto ritmo de desenvolvimento de seus negócios, mas também pelo desejo de continuar crescendo de forma dinâmica e trazer benefícios às pessoas, servir à sociedade, tornar nosso país, a Rússia, ainda mais forte. Suas empresas ocupam posições cada vez mais sólidas dentro do país e também competem com confiança no exterior. Graças à flexibilidade de suas abordagens e, claro, à qualidade de seus produtos, aumentam o fornecimento para mercados mundiais promissores. E quero assegurar a vocês que o Estado certamente continuará apoiando vocês e seus esforços, oferecendo suporte para a realização de suas iniciativas. Bem, como combinamos, em primeiro lugar, gostaríamos de ouvir vocês, exatamente naquela direção sobre a qual falei. Quais são as suas avaliações sobre a situação atual e o que, na sua opinião, o governo deve fazer a mais para apoiá-los?